Boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus presentes neste ambiente, pela espiritualidade amiga, possa nos envolver, possa aliviar as nossas ansiedades. Um assunto que todos nós estamos sempre interessados é de estarmos equilibrados, estarmos felizes. Só que aqui no planeta Terra é relativo a nossa felicidade. Queremos a felicidade com os nossos familiares, queremos ter uma família e principalmente queremos ter saúde. Aqui? Muito bem. O planeta Terra, por sabermos... um instantinho só para dar uma... Afastado? Assim? Mais embaixo? Assim? Melhorou? Tá bom. Eu não tenho prática com isso aqui. Aqui no planeta Terra, por ser um planeta de provas e expiações, então nós não alcançamos uma linha sempre constante de harmonia, de felicidade. Como numa empresa, tem um gráfico que sobe, que desce, às vezes desce abaixo daquela linha ideal para se estar num bem-estar que nós queremos. Existe uma necessidade muito importante para administrarmos o nosso bem-estar, é procurarmos ter autoconhecimento, autodescobrimento do que nós somos capazes. Às vezes nós não imaginamos a quantidade de poder que nós temos para realizar alguma coisa. Temos que resolver no autodescobrimento, no autoconhecimento, responder perguntas. Quem somos? De onde viemos? Para onde nós iremos? Isso é importante. Termos o conhecimento pleno para saber o caminho a seguir. O Divaldo Franco, nosso companheiro que já esteve nessa casa, inclusive, ele fala uma frase muito interessante, que o grande desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Interessante, né? Nós somos o próprio desafio nosso, quando temos alguma coisa, às vezes, a resolver. Existe uma psicóloga americana, Lois Hay, muito respeitada no mundo todo, tanto na área médica como em áreas espiritualistas, e ela é muito espiritualizada. Ela diz a respeito de quando nós queremos a felicidade e não ter doença, ela diz assim: todas as doenças que temos são criadas por nós mesmos. Olha que interessante. Depois vamos considerar mais alguma coisa a respeito disso. Há também as doenças que são kármicas, né? Por motivos diversos, trazemos de outras vidas alguma pendência que se manifesta numa doença kármica. Às vezes, uma pessoa cometeu numa outra vida um suicídio. Ele virá comprometido quando tiver a oportunidade de um corpo físico novamente e estará aqui comprometido com algum órgão do seu corpo. Mas, muitas das vezes que nós vamos considerar hoje, nós mesmos provocamos doenças em nós. Existe um espírito chamado Guaraci Paranavieira, que nem é muito conhecido. No livro Perfis da Vida e Psicografia do Divaldo, ele fala uma coisa interessante de coisa que pode nos trazer doença, que é o rancor. Ele diz que nós temos que tirar o rancor das nascentes do nosso coração, que é onde o ódio nasce, e trocar por células vivas de amor.
E o André Luiz, também concordando com ele, o Espírito em Psicografia do Chico, ele diz: quanto mais a ciência estuda, mais descobre que a raiz das doenças é provocado pelo rancor. E quem que é que está com o rancor, então? Somos nós, e muitas vezes. E aí nós provocamos uma porção de coisas que podemos denominar como uma dor mental. E isso acaba se exteriorizando em manifestações como estresse, que quando se instala em nós um estresse, que é um desequilíbrio que ocorre no nosso organismo, e aí provocam determinadas coisas, como, por exemplo, úlceras nervosas, cardiopatias, depressão e tantos outros desequilíbrios provocados justamente porque, às vezes, nós mesmos estamos criando essa doença pelo nosso desequilíbrio, por um rancor. Eu citei a depressão. A depressão é uma doença muito grave e que tem levado pessoas, inclusive, ao suicídio. De uma outra vez que eu estive aqui, em que eu falei especificamente sobre a depressão, existe no mundo hoje mais de 800 mil suicídios por ano. 30% desses suicídios são provocados pela depressão. E a depressão, existe uma porção de razões que levam, que não é o que nós vamos entrar no detalhe hoje, como fiz da outra vez, mas uma das coisas que leva a pessoa à depressão, que o termo depressão é o excesso do passado. A pessoa fica ligada com muitas coisas que ocorreram na vida dela e ela ficou frustrada. Às vezes cometeu uma falta grave e ela não consegue fazer um auto-perdão, dar-se uma nova chance. E o Espírito Joana de Ângeles, em psicografia também do Divaldo, ela diz o seguinte, que a culpa, isso que eu vou ler aqui curtinho, está no livro Iluminação Interior, psicografia do Divaldo. A culpa é responsável por processos neuróticos. É preciso dar-se uma nova oportunidade e recuperar o equilíbrio. Às vezes nós não pensamos nisso, né? Auto-perdão. Olha que coisa interessante. Todas as doenças têm uma grande parte origem no nosso não perdão, de nos perdoarmos de alguma coisa que fizemos num passado. Às vezes, então, está em nós um pesar, uma raiva, uma tristeza, desejo de vingança. E esses sentimentos, eles vieram de um espaço onde não há perdão, onde não houve perdão, não houve consideração de se fazer um perdão numa situação dessa. Uma pessoa em desequilíbrio, às vezes ela tem vergonha de alguma coisa que fez, ela tem remorso muito forte. Às vezes, no momento da vida, ocorreu um aborto e que entendemos que não é correto, mas no momento da vida de qualquer um de nós pode ter ocorrido isso. E isso fica lá dentro da pessoa, ela fica se martelando e não tem coragem para reviver esse assunto e conversar com alguém, procurar uma ajuda para libertar-se desses efeitos danosos que levam à depressão. Eu estava vendo aqui, antes de iniciarmos aqui essa preleção, que esta casa, como outras casas espíritas, possuem o atendimento fraterno. Pelo que eu li, às segundas e quintas-feiras. Mas mesmo hoje, se houver uma necessidade, embora hoje é quinta-feira, tem o plantão também,
outros dias sempre terá alguém preparado para escutar, para dar uma sugestão. Porque o tratamento de que tenhamos vindo com esta finalidade de receber, já começa pelo próprio ambiente. Que aqui dentro, a psicosfera, ela é elevada. Embora tenhamos cadeiras que não estão sentados os nossos amigos, que nós nos vemos, são trazidos para cá também companheiros do plano espiritual para receber uma energia que ainda estão precisando e outros companheiros que estão aqui para nos energizar. Esse salão não está vazio conforme imaginamos que esteja. Ele está repleto. Estão aqui aqueles necessitados, conforme citei há pouco, e os outros companheiros que os trouxeram. Então, dentro deste ambiente, a pessoa já começa a receber os benefícios. À medida que ela vai estudando, participando de atividades da casa, tomando passe, e muitas vezes procurando uma ajuda médica também, um psicólogo, se for o caso, no momento de muita tensão, muito mais forte, de precisar de uma medicação mais intensa, um psiquiatra. Tem pessoas que falam, psiquiatra é um médico que se especializou em coisas mais da mente, apesar que temos bons médicos que também conversam com o paciente e conseguem dar até uma medicação para suprir aquilo que, no momento, se está faltando no nosso organismo, porque temos certos neurotransmissores dentro de nós que nos fazem estar de bom humor, estar com apetite, estar com disposição, e uma porção de coisas assim que nos faz viver. E quando nós entramos num processo de queda, de depressão e outros fatores também, o nosso organismo deixa de produzir isso com a intensidade que precisa. Então é preciso que o médico receite um remédio e que, à medida que nós vamos melhorando, vai diminuindo a dosagem até parar. Mas é preciso ter a aceitação, que às vezes não vai poder parar de tomar o remédio, né? Há casos que nós temos que tomar um remédio para controlar a pressão, por exemplo, para o resto da vida. Temos que ter aceitação. Estamos aqui num processo ainda de... O nosso corpo tem fragilidades e outras coisas concernentes ao ambiente que vivemos, à alimentação que nós temos e assim por diante. Ainda nesse ponto das doenças, essa psicóloga, a Lois Hay, ela fez uma relação de mais de 40 doenças e que essas doenças, por experiência, por conversar com pacientes, elas são provocadas pelos nossos desequilíbrios. E apenas para citar uma das 40, uma doença que nos incomoda muito, né? Se não tivermos uma pessoa querida nossa, que partiu para a espiritualidade com o câncer, às vezes estamos vivendo um problema também. Temos um amigo e assim por diante. Ela explica que a pessoa que tem uma mágoa profunda, uma tristeza mantida por muito tempo, pode provocar o câncer. Existe uma listagem dela, para quem gosta de pesquisar, procurar na internet, Lois Hay, ela é americana. Vocês vão ficar encantados com ela, como eu sou encantado com ela, e o mundo todo é pela espiritualidade que ela é. Obviamente, outras coisas também podem levar ao câncer, como o cigarro. Os médicos falam, a propaganda no próprio maço de cigarro diz que vai fazer mal, mas temos o livre-arbítrio, né? A pessoa sabe, já tive amigo querido que dizia, não, o meu cigarro não faz mal para mim, mas fez, né? E trouxe-lhe a doença que o levou a óbito. Então, cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quer. Temos doenças kármicas, temos a doença que o próprio organismo nosso provoca, e temos as químicas, né?
os excessos não só dos cigarros, mas como os excessos de bebida e assim por diante. Nesse contexto de estarmos em equilíbrio, de estarmos bem, nós precisamos nos envolver, estarmos amparados pela espiritualidade amiga. No nosso dia a dia, nós temos condição de atrair os bons espíritos ou atrair os espíritos inferiores. Não há necessidade, conforme ensinam alguns segmentos religiosos, de andar pendurado com um patuazinho, de andar com isso, de andar com aquilo. Nada disso. O que atrai os bons espíritos e deixa afastados os que não são bons é o nosso pensamento, é a nossa conversação que mantemos um ambiente equilibrado. O apóstolo Paulo, quando nas diversas cartas que contém no Evangelho, enviou a várias regiões, existe uma, e eu sempre cito o local onde está, para quem gosta de ver, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele diz: más conversações corrompem os bons costumes. Olha que interessante. Más conversações, termos da época, né, que usava, corrompem os bons costumes. O que será que ele quis dizer? Ele se baseou no que Jesus já havia dito e o evangelista Mateus, no capítulo 15, no versículo 11, já havia dito. Ele disse, Jesus: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai pela boca. Isso sim, disse Jesus, é o que contamina o homem. Algumas versões da Bíblia diz a palavra avilta. Nós não usamos muito essa terminologia, né, no nosso dia a dia. Então, o que ocorre? Vocês já, todos aqui participamos de conversa, entre parentes, entre amigos, encontramos no trabalho. Não demora 5 minutos, com raríssimas exceções, o nível da conversa cai, né? Fala-se de tudo. Nós somos pessoas que temos a obrigação de saber como é que anda a política, como saber as coisas. Mas hoje é um frenesi muito grande de realmente falar mal. É muito intenso isso, né? 5 minutos de conversa já desanda a coisa para falar. E o nível acaba indo para um lado que também, quando Jesus previu que é pela boca o que sai, que contamina, não o que entra. Veja bem, a época dele não tinha internet, né? Não tinha telefone, não tinha essa tecnologia. E hoje nós temos a internet, o WhatsApp, Facebook e uma porção de maneiras de divulgação muito rápida. Vocês acompanharam o final do ano passado, quando houve a eleição presidencial para deputados, senadores e assim por diante. A quantidade de notícias que nós recebemos no WhatsApp, mentiras, muitas mentiras. Existem empresas organizadas para criar mentiras e colocar. Eles jogam num grupo, aquele grupo passa para o outro e assim por diante. Tem um grupo que trabalham para governos, para partidos políticos. Tem um que a especialidade dele no final diz assim: xinga, fala, denuncia, e aí ele diz assim embaixo: divulgue, repasse sem dó. Você já deve ter recebido um desses, né? Repassem sem dó. Ora, nós somos empregados dele, nós temos que cair nessa de nos sujeitarmos a passar informações falsas, embora não estaremos usando a nossa língua literal da nossa boca, mas o dedinho lá que passa, repassa. Imagine uma notícia falsa que passa para grupos do WhatsApp. É gostoso ter o WhatsApp. Ter boas informações para trabalhar, bons vídeos,
boas mensagens. Hoje, por exemplo, eu passei no grupo que eu faço parte, uma palestra espírita do Haroldo, fantástica. Companheiro nosso, palestrante, e outros que nós temos, né? Então é gostoso mandar uma mensagem, um bom dia, mas é preciso filtrar tudo aquilo que nós recebemos, porque nós vamos criando em volta de nós, com as nossas antenas mentais, uma oportunidade de abaixar a vibração e a espiritualidade inferior vir e plugar. Se nós já estamos maus, vai piorar um pouco mais, porque eles são muito organizados. A espiritualidade inferior, ela é organizada de tal forma que conseguem fazer as pessoas cometerem coisas absurdas, sem a pessoa perceber que ela está dando esta oportunidade para a espiritualidade inferior. Muitas pessoas têm uma mente acelerada. Ela não para pensar, não para raciocinar, não para ler um bom livro, não para nada. Sempre em cima da outra, uma coisa absurda. E uma mente acelerada é uma mente desequilibrada. Eu converso com pessoas, às vezes, ela não consegue ficar num prumo de conversa, usando uma expressão cabocla, né? Precisa pegar o prumo. A pessoa não consegue. Ela fica de uma tal forma envolvida com o trabalho e outras coisas, e ela não consegue dar uma relaxada para poder fazer uma introspecção sua, intimamente, para poder ver se está indo bem no caminho ou não. Às vezes se instala a nós uma angústia, uma ansiedade. Angústia é um mal-estar que a pessoa tem no presente. Sente sensação de dor, de uma falta de ar, vai no médico, procura saber, faz exame, não é nada. Até pensa-se que às vezes é um infarto, e não é. É um excesso de estresse que desequilibrou-a. A ansiedade, a pessoa vive pensando exageradamente no futuro e não vive o presente. Se ocorrer isso com você, existe uma sugestão da espiritualidade amiga muito interessante. Tanto vem do plano espiritual, como vem da parte de medicina terrena. É uma respiração pausada, bem pausada, que vai oxigenar o nosso sistema límbico. Sistema límbico são neurônios e células que temos na cabeça que dá uma porção de equilíbrio na nossa vida. E se está em desequilíbrio, é preciso, no momento que estamos passando mal, dar uma oxigenada. Faça repetidamente respirações e solta devagar. E aproveite e já vai mentalizando e fazendo uma prece. A espiritualidade amiga vai chegar junto, fazendo bem, além do próprio físico receber essa oxigenação, a parte psíquica também vai lhe ajudar. Falando em oração, vocês sempre escutam as sugestões fazer meditação e orar. A meditação, ela é bem ampla, as formas de se fazer, e a oração, da melhor forma, a mais simples possível, né? Fizemos a prece de abertura, teremos a de final, mas necessariamente não precisa ser só na casa espírita. Pode ser no carro, na sua casa, o lugar, a hora que você sentir a necessidade. Pergunte-se, quando está fazendo uma prece, uma meditação, o que Deus quer passar-me? O que é que Ele está tentando me falar? Porque às vezes Deus está falando conosco e nós não estamos percebendo. Não falando no sentido de som, de voz, mas pela intuição. Nós recebemos a intuição. Quando nós pedimos uma sugestão ao plano espiritual, vem. Obviamente, nós não vamos pedir os números da loteria, da Mega Sena. Isso aí não virá. Mas nós podemos pedir, sim, várias sugestões que é para o... Por exemplo, uma pessoa precisa de trabalho.
ou precisa que aumente o trabalho dela, a clientela. Não é errado pedirmos ao plano espiritual que as pessoas se lembrem de nós para nos contratar, para consumir os nossos produtos, porque tem espaço para todo mundo. Não é errado isso aí. Você está pedindo apenas que as pessoas se lembrem de você, que você vende aquele produto ou que você faz aquele trabalho e assim por diante. A espiritualidade atende e muito quando fazemos isso. Evite na sua vida ideias que paralisam e que você fica sem saber para que lado ir. Tipo, não consigo, não sou capaz. Tire isso no primeiro pensamento, inverta. Eu sou capaz. Eu vou conseguir. Não gaste a sua energia fazendo pensamentos negativos, porque isso é um lixo mental que vai ajuntando, que vai grudando em nosso psiquismo e fica difícil depois para sair. A oração nos dá uma força muito grande. A oração é uma coisa interessante. É preciso pensarmos que quando nós pedimos, é como se fosse uma avenida, né? Normalmente, né? A avenida de um lado e vem para cá. É preciso também entendermos que nós temos a nossa parte para fazer. Porque senão fica muito cômodo, né? Nós pedimos e só esperamos. Eu já ouvi mais de uma vez de pessoa que diz assim, eu não peço nada, Deus sabe tudo que eu preciso. Tá bom, realmente Deus sabe tudo que nós precisamos. A espiritualidade amiga sabe que nós precisamos. Mas nós não temos que fazer nada? Simplesmente ficar dessa forma? Quando fazemos o trabalho mediúnico nas casas espíritas, os espíritos conversam conosco, né? E nos contam que, porque são obsessores muitas vezes, e quando o que está doutrinando, essa é a expressão que nós usamos, está doutrinando o espírito por meio de um médium, pedindo para que ele se afaste daquela pessoa, para que ele siga o seu caminho, aí o espírito às vezes diz assim, mas ele não está fazendo nada, tudo que ele fez de ruim ele continua fazendo. Há exceções também, que o espírito volta depois e diz, antes eu fui um obsessor, hoje eu sou um protetor. Porque viu que a pessoa teve mudanças na vida dela. E é assim que funciona. Temos companheiros e companheiras na procura da nossa felicidade de termos atitude. A atitude significa mostrar interesse. Há alguns companheiros e companheiras que vêm à casa espírita uma vez por semana, escuta uma preleção, toma um passe e está tudo bem. Mas é preciso mais. Conforme eu já citei, é preciso para termos autoconhecimento, autodescobrimento nosso, procurar e estudar. O Livro dos Espíritos, por exemplo, responde a 1018 perguntas, de todo tipo, filosófico, religioso, científico. E olha, há quanto tempo foi escrito esse livro? Há mais de 100 anos. Então é muito importante nos vincularmos a algum estudo. Por exemplo, na casa espírita, esta casa tem uma porção de momentos para se estudar, tanto para jovem, como para nós adultos, mais velhos, né? Como para crianças. Esta casa possui para isso. E é muito importante o que estava falando aqui, quando estava passando no telão, que os pais têm sim a responsabilidade de fazerem as crianças conhecerem Jesus. São atitudes que nos darão um retorno muito grande quando procuramos aprender. A pessoa que está num quadro depressivo, que procura a casa espírita, conversa com os nossos atendentes, às vezes procura, como disse, um psicólogo ou um psiquiatra, vai perceber que aos poucos, à medida que ela vai se envolvendo
E se puder envolver num trabalho no bem, melhor ainda. Existem vários lugares que você pode colaborar. Literalmente colocar a mão na massa. Eu conheço o grupo espírita aqui em Rio Preto, Casa Espírita, que faz sopa junto com um grupo católico. Olha que coisa maravilhosa. Onde tem gente trabalhando no bem, as coisas ruins não conseguem chegar. Existe um escudo, assim como quando nós fazemos o Evangelho em casa. O Evangelho em casa, uma vez por semana, é muito importante. Porque cria ao redor daquele lar uma energia positiva que impede de o que é ruim entrar. Não consegue entrar. Então, o Evangelho em casa, companheiros, vincular-se ao bem, estudar na casa espírita, participar de alguma atividade, é muito importante. E finalizando, temos um exemplo de determinação de atitude, à época de Jesus, de um homem, um cobrador de impostos, Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Ele queria ver Jesus. Jesus estava ali chegando em Jericó e ele queria, mas ele tinha uma estatura um pouco baixa. E ele, aquela multidão, todo mundo querendo tocar em Jesus, aquela energia, e ele sobe numa árvore grande, uma figueira, e ficou na expectativa de ver Jesus passar. Quando Jesus passou, Jesus olhou para ele e disse: desce, Zaqueu, vou pernoitar na sua casa. Imagina, ele querendo ver, Jesus nunca tinha visto ele. Ele desceu, se apressou e foi para a casa dele com os seguidores de Jesus, seus discípulos. Mas os judeus detestavam Roma naquela época e detestavam pagar imposto de renda. Quer dizer, não era essa palavra imposto de renda, tributos. Estamos vivendo a última semana, aqueles que não declararam ainda, temos que finalizar, até o dia 30. Parece que é isso. Então, eles disseram, mas como que Jesus vai pernoitar na casa de um cobrador de impostos de Roma? Eles tinham ódio. Aliás, eles esperavam um homem que viesse com a espada para combater o governo de Roma. E Jesus veio com amor, né? Quando ele estava dentro de casa com Jesus, Zaqueu e os outros, diz Zaqueu a Jesus: darei metade do que tenho aos pobres. E se prejudiquei alguém, darei 4 vezes mais. Essa narrativa que está no evangelista Lucas, no capítulo 19, do 1 a 9, é muito importante porque tiramos daí uma lição de determinação, primeiramente, de Zaqueu. E podemos fazer uma analogia de que quando Jesus disse, desce e vou para a sua casa, vou pernoitar, o sentido de Zaqueu descer do nosso orgulho, descermos de tudo aquilo que está nos impedindo, que está nos amarrando, e irmos à procura do nosso Mestre Jesus e de seu Pai, nosso Deus. Que Deus é amor e Ele está nos abraçando. É isso. Muita paz a todos.